Olá pessoal, meu nome é Lucas, eu sou advogado e consultor da GEPAM e eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre a medida provisória número 961 que foi editada em 7 de maio de 2020. Essa medida provisória trata de alguns pontos importantes sobre licitações públicas. Ela aumenta os valores limites de dispensa de licitação, também possibilita o pagamento antecipado dos contratos administrativos e, por fim, ela altera a abrangência do regime diferenciado de contratações públicas. Um ponto muito controverso desta medida provisória é com relação à sua aplicabilidade. Afinal, ela será aplicada somente naquelas licitações voltadas para o combate ao coronavírus ou ela é aplicada a todas as licitações públicas? Bom, de acordo com o artigo 2º da medida provisória, não ficou estabelecido se ela seria destinada exclusivamente para o combate ao coronavírus. Pelo contrário, ali ficou estabelecido que as regras da medida provisória seriam aplicadas às licitações públicas enquanto perdurar a calamidade pública. E a calamidade pública, de acordo com o Decreto Legislativo número 6 de 2020, perdurará até o dia 31 de dezembro deste ano. Pode soar meio estranho que essa medida provisória tenha sido editada para aplicação em todas as licitações realizadas pela administração pública. Mas, se pararmos para analisar que recentemente nós tivemos uma outra medida provisória, a número 926, que trata especificamente das dispensas de licitação para o combate à pandemia, e essas dispensas de licitações não possuem uma limitação de valores, não faria sentido então você ter uma outra medida provisória que agora estabelece limites de valores para as dispensas de licitação. Então, se assim fosse, essa medida provisória editada no dia 7 passaria a ser uma letra morta, porque entre um regramento que estabelece regras de dispensa de licitação sem qualquer limite de valor e um outro regramento que estabelece regras de dispensa de licitação com limite de valor, você então iria partir para aquela que não tem nenhum limite de valor. Correto? Então, sendo assim, a aplicabilidade da medida provisória aqui, com ressalvas, porque ela ainda está passível de revisão pelo Congresso Nacional, terá sua aplicabilidade para todas as licitações públicas. Então, se você está assistindo esse vídeo antes da revisão feita pelo Congresso Nacional, a aplicabilidade é para todos. Se não, caso o Congresso Nacional tenha alterado, poderá ela ser exclusivamente para o combate à pandemia. Após feitas essas considerações, o primeiro ponto que a medida provisória 961 trata é exatamente sobre a alteração nos valores limites das dispensas de licitações previstas nos incisos 1 e 2 da Lei Federal número 8666 de 1993. Atualmente, o limite previsto para as contratações de obras e serviços de engenharia é de R$ 33.000, enquanto que para as demais contratações e aquisições é de R$ 17.600. A medida provisória, então, eleva esses valores, sendo que para a contratação de obras e serviços de engenharia passa a ser de R$ 100.000 o valor limite e para as demais contratações e aquisições será de R$ 50.000 o limite. O segundo ponto tratado pela medida provisória número 961 é a possibilidade do pagamento antecipado dos contratos administrativos. Bom, de acordo com a Lei Federal número 4.320 de 1964, as despesas públicas são realizadas numa ordem cronológica, que consiste no empenho, na liquidação e, por fim, no pagamento. Então, a medida provisória ela altera esta ordem cronológica. A lei de licitações não estabelece nada sobre a possibilidade ou não de pagamento antecipado dos contratos. Porém, esse tema já foi alvo de discussão pelo Tribunal de Contas da União, que chegou à conclusão de que seria possível o pagamento antecipado em algumas situações excepcionais, mas nada ficou muito concretizado.
Então, o Decreto 961 traz essa possibilidade, ressalvando que, para que haja esse pagamento antecipado, é necessário que ele esteja previsto expressamente no edital da licitação ou na documentação de dispensa, também que haja uma justificativa e que essa justificativa comprove que o pagamento antecipado é requisito indispensável para aquela contratação, ou que esta inversão da ordem cronológica acabe gerando uma economia maior para a administração pública. E é importante lembrar aqui que nos contratos de prestação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, não é possível o pagamento antecipado. Isso é vedado pela medida provisória número 961. Então, se a contratação for para um serviço de segurança, por exemplo, não poderá haver o pagamento antecipado. Tudo bem? Entendido? Por fim, a medida provisória número 961 amplia a abrangência do regime diferenciado de contratações públicas. O famoso RDC foi criado por uma medida provisória lá em 2011 para a construção de espaços esportivos. Posteriormente, ela se transformou em lei e passou a ter aplicabilidade em outras áreas. Porém, o regime diferenciado de contratação só era aplicável àqueles casos previstos na lei. E por ser uma forma de licitação muito mais moderna e célere, a medida provisória então ampliou a sua aplicação, estendendo para todas as contratações e aquisições realizadas pela administração pública neste período de calamidade causada pela pandemia do coronavírus. Tudo bem? Então, se ficou alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários. E se você quiser saber mais sobre este assunto, o artigo escrito está aqui no link da descrição deste vídeo. Muito obrigado e até logo!